Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, nós, nas últimas aulas, estamos falando sobre a chegada do reino de Deus. E nas últimas aulas, nós estávamos justamente falando sobre toda a preparação que houve ao longo dos anos para chegar o momento em que nós vamos ver o momento exato em que o reino de Deus e a igreja que Cristo prometeu edificar foram estabelecidos. Se você se lembra, na última aula nós falamos sobre as promessas do Velho Testamento. Nós falamos que no Velho Testamento vários profetas profetizaram quando, onde e como essas coisas iriam acontecer. E nós vimos passagem por passagem sobre as promessas que foram feitas no Velho Testamento, sobre qual seria o momento exato em que isso ia acontecer, em que o reino de Deus seria estabelecido. Nós vimos qual seria a cidade, qual seria o momento exato, qual era o império que estaria governando no mundo. Nós vimos como iria vir o poder de Deus, né? Como seria a chegada do reino. A gente viu que seria com poder através do Espírito Santo. Nós vimos que seria no momento onde muitas nações estariam reunidas no mesmo lugar. E nós vimos também que, quando a igreja e o reino fossem estabelecidos, haveria a substituição da velha aliança para a nova aliança, que Cristo prometeu firmar com todas as nações do mundo. Ok? E depois nós vimos que houve uma preparação para a chegada do reino. Jesus começou com João Batista. Lembra que nós falamos? João Batista veio para anunciar que o reino de Deus estava próximo. Depois veio Jesus, que também continuou a mesma mensagem. Nós lemos textos como Mateus 3, do 1 ao 3, depois Marcos, capítulo 10, aonde Jesus pregava que o reino de Deus estava próximo, dizendo para as pessoas: olha, o reino de Deus está chegando o momento em que o reino de Deus será estabelecido. E depois nós vimos, na última parte do nosso estudo, na última aula, as últimas instruções sobre a chegada do reino. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias ensinando aos seus discípulos, dando a eles as últimas instruções sobre a chegada do reino e a edificação da igreja. E nós analisamos alguns textos, como Lucas 24, que nós vimos que os apóstolos seriam testemunhas e que eles seriam testemunhas das coisas que eles viram e ouviram do próprio Jesus. Nós vimos que Jesus prometeu enviar a promessa que ele fez ao Pai para os apóstolos, a promessa do Espírito Santo. A gente viu que é uma promessa que foi feita para os apóstolos, conforme João 14, 15 e 16. Deus prometeu inicialmente o Espírito Santo para os apóstolos, iria acontecer com eles, ok? Nós vimos que a promessa que Deus fez para eles, conforme Atos 1, nós vimos claramente que os apóstolos seriam batizados com o Espírito Santo. Seria uma condição que ia acontecer com eles, com os apóstolos. A gente viu que Atos capítulo 1, do 1 ao 12, Jesus está dando as últimas instruções aos apóstolos. Não tem mais ninguém ali com eles, somente os apóstolos. E as promessas que Jesus fez, ele fez para os apóstolos. Depois nós vimos que o próprio Jesus disse que eles receberiam poder através do Espírito Santo e que eles seriam testemunhas. Eles iriam começar a pregar em Jerusalém, depois pela Judéia, a palavra ia chegar em Samaria e ia alcançar até os fins da terra.
E nós vamos estudar qual foi o momento exato em que o reino de Deus chegou. Nós vamos ver isso com calma. Nós vamos ver o momento em que o reino de Deus e a igreja de Cristo foram edificados, foram estabelecidos. Mas antes de nós chegarmos nesse assunto, eu quero compartilhar com vocês alguns esclarecimentos sobre a igreja. E lá na frente, daqui a algumas aulas, nós vamos tratar ainda mais sobre este assunto. Porque nós precisamos entender um pouco sobre a igreja e o reino que Cristo prometeu edificar. Lá diz assim, aqui na sua tela: a igreja do Senhor Jesus Cristo é formada de pessoas que fazem parte do seu reino. Portanto, a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja de Deus não é um prédio, não é uma religião, não é uma denominação e muito menos uma instituição financeira ou política. Portanto, vamos fazer alguns esclarecimentos sobre a igreja bíblica, a igreja de Jesus Cristo, a qual ele mesmo prometeu edificar. Então vamos ver a igreja bíblica, a igreja que Cristo mesmo prometeu e ele mesmo disse que edificaria. Um texto que nós já analisamos nas últimas aulas foi o texto de Mateus 16, versículo 18. E eu já expliquei um pouco a respeito desse texto. Você se lembra? Lá, Jesus está tendo uma conversa, nessa parte, no início ele está falando com os discípulos, mas agora, a partir do 18, aí, um pouquinho mais para frente, ele está tendo uma conversa mais próxima com o apóstolo Pedro. E ele disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fala, darei as chaves do reino dos céus. Tá? Só essa parte que eu coloquei aqui. Nós vimos com clareza que Jesus não estava falando que Pedro é a pedra. Jesus é a pedra. Jesus, a gente vai ver lá na frente, Paulo vai falar em Efésios, quando a gente tratar desse assunto de novo sobre a igreja, a gente vai falar sobre alguns esclarecimentos mais específicos sobre a igreja. Nós vamos ver que Paulo vai falar em Efésios que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra. Jesus não está falando que Pedro edificaria a igreja. Jesus é quem edificou a igreja. Jesus teve que morrer para que a igreja fosse estabelecida. Se você for ler um texto, tem um texto em Atos, capítulo 20, versículo 28. Paulo está dando algumas instruções para os bispos com relação ao cuidado que eles deveriam ter com a igreja. Ele vai dizer assim, Atos 20, versículo 28. Ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus teve que morrer para comprar a igreja, para edificar a igreja. Isso não foi Pedro que fez isso. Não foi Pedro que comprou a igreja com seu próprio sangue, foi Cristo que morreu na cruz. Então esse texto de Mateus 16, Jesus está falando dele mesmo. E qual seria, a gente já falou sobre isso na última aula, e qual seria a responsabilidade de Pedro? Jesus disse, darei as chaves do reino dos céus para Pedro. E lá vai continuar falando, o que você ligar no céu, será ligado na terra. O que você desligar no céu, será desligado na terra. Pedro teria a responsabilidade
de abrir as portas do reino dos céus, como nós vamos ver com calma em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, nós vamos ver que quem se levanta para fazer a pregação é Pedro. Porque Pedro tinha essa responsabilidade. Porque as chaves do reino dos céus foram dadas a Pedro. E nós vamos ver com calma a responsabilidade que Pedro teve lá na frente, com as chaves do reino dos céus que foram dadas a ele. E nós entendemos que a igreja é formada de pessoas. A igreja não é um prédio. A igreja não é religião. Não é denominação, não é palanque político e nem instituição financeira. E conforme nós vamos estudar ainda mais sobre a importância do reino e da igreja, nós vamos entender ainda mais, biblicamente, dentro da palavra de Deus, qual é o papel e a função da igreja aqui na terra. Todos esses textos que nós vamos ver lá na frente. Nós vamos ler um por um com calma. Mas só vou citar alguns para você entender um pouco mais sobre o assunto. Mas lá na frente nós vamos conversar com calma sobre todos esses textos. E ainda tem mais alguns que eu vou compartilhar com vocês para nós entendermos o que é a igreja, o que é o reino e qual é a função da igreja, que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Teve derramamento de sangue para que a igreja e o reino fossem estabelecidos. Número 1, conforme 1 Timóteo 3,15, lá vai dizer que a igreja é a casa de Deus. No Velho Testamento, a morada de Deus, a casa de Deus, era início, lá no Êxodo, se você lembra quando a gente estudou lá, era o tabernáculo. Depois, Salomão, o filho de Davi, construiu o templo. E o templo passou a ser a casa de Deus. Mas agora, na nova aliança, no Novo Testamento, com a igreja vai se tornar a casa de Deus. E conforme Hebreus 3,6, lá diz que a casa de Deus somos nós. Todos aqueles que fazem parte da igreja, do reino de Deus, são a casa de Deus. E conforme 1 Coríntios 3,16 e Lucas 17,21, diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Por isso nós somos a casa de Deus, por causa do Espírito dele que habita em nós. E conforme Atos 7,48, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, ele não habita em prédios. Então é errado nós usarmos a expressão, nós vamos à casa de Deus. Nós vamos lá na igreja. Não. A igreja são aqueles que fazem parte do reino. E conforme Colossenses, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja é a casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. E isso só acontece por causa do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E conforme Efésios 1,22, Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então a igreja é um corpo. E Jesus é o cabeça. E o fato dele ser o cabeça, então a igreja tem que andar segundo os ensinamentos de Cristo, segundo a vontade de Cristo. E onde nós vamos encontrar o que Cristo quer? Na própria palavra de Deus. Porque a palavra, nós já vimos na primeira aula, a Bíblia é inspirada por Deus, veio de Deus, são palavras de Deus.
Então a igreja precisa ser conduzida única e exclusivamente pela Bíblia. E conforme Efésios 4:4, Paulo vai falar sabiamente que existe somente um corpo. Há um só corpo, portanto, uma só igreja. Cristo morreu para que a igreja fosse edificada. Nós acabamos de ler aqui em Atos 20:28, ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Em nenhum lugar você vai ouvir a palavra igrejas no sentido de várias denominações. Você vai ouvir igrejas no sentido de cidades. Mas todas essas igrejas são uma só, com o mesmo modo de pensar, com a mesma forma de agir e com a mesma doutrina. Hoje no Brasil, não sei se você sabe, eu vou falar sobre isso mais lá na frente. No Brasil hoje existem mais de 30 mil denominações. E se você vai em cada uma delas, você vai encontrar a palavra de Deus sendo ensinada de formas diferentes em cada um desses lugares. Não é isso que Deus quis. Nunca foi isso que Deus quis. Cristo edificou uma igreja. Não 30 mil. Se você contar aí no mundo todo, perde-se a conta. Jesus é o único fundador da igreja. Você pode não gostar ou achar... Não gostar do comentário que eu vou fazer agora, mas... Homem nenhum tem poder para fundar uma igreja. Porque Cristo morreu. Acabamos de ler. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Essas pessoas que fundam igrejas, não é bíblico. Porque essas pessoas que dizem que fundaram essas igrejas, eles não morreram e derramaram ou compraram a igreja com o seu próprio sangue. Cristo fez esse papel. Quando essas pessoas falam que fundaram igrejas, estão tirando a responsabilidade de Cristo, ou o sacrifício que Cristo fez. Porque Cristo teve que morrer. Acabamos de ler, ele comprou. E foi um alto preço, não foi barato. Cristo teve que morrer, derramar sangue na cruz, para que a igreja fosse estabelecida, para que o reino de Deus que nós estamos conversando fosse instituído. Então esse é um assunto delicado e sério que nós precisamos tratar, biblicamente falando. Então nós precisamos conversar sobre esse assunto e entender que a igreja que Cristo edificou, ele comprou com o seu próprio sangue. E nós estamos falando sobre a chegada do reino e da igreja. E o livro de Atos é claro em nos dizer como, onde isso aconteceu. E mais especificamente, nós vamos ver que isso vai acontecer lá em Atos 2. O livro de Atos é um livro histórico e um dos livros mais importantes para entender a formação e o início da igreja e do reino. Porque esse livro vai narrar a história da edificação da igreja que o próprio Cristo prometeu edificar. E conta também com o reino, como o reino cresceu e multiplicou por todo o Império Romano durante o primeiro século cristão. Isso vai acontecer nos anos 33 a 62. É mais ou menos o tempo aí que o livro de Atos foi escrito. Então nós vamos ver que o livro de Atos vai trazer essas informações para nós. A própria palavra vai dizer para nós. Então vamos deixar que o livro de Atos nos mostre o momento exato em que o reino de Deus veio ao mundo. Então,
eu quero compartilhar com vocês uma linha do tempo para nós entendermos o momento exato em que o reino de Deus e a igreja de Cristo foi estabelecido, ok? Então, vamos começar com a ascensão de Cristo, ascensão. A gente já viu lá em Atos capítulo 1, versículo 6, Atos ali, né, como nós estudamos na última aula, dos versículos 1 ao 12, Jesus, depois que ele morreu, ele ainda passa 40 dias com seus apóstolos, dando as últimas instruções sobre a chegada do reino. Ou seja, após a ressurreição de Jesus, o reino ainda não chegou. Depois que Jesus ressuscitou e está ali em Atos 1, dando essas instruções para os apóstolos, as últimas instruções antes dele voltar aos céus, o reino ainda não tinha chego. Estava no momento, estava chegando a hora em que o reino chegaria. Então vamos ver algumas passagens em Atos, onde o reino já estava no meio ali e as pessoas pregavam o reino de Deus. Então vamos entender no livro de Atos qual foi o momento exato em que o reino foi estabelecido. Lá em Atos 28, no final do livro de Atos, aproximadamente lá no ano 62, depois de Cristo, lá vai dizer assim, ó, por 2 anos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Opa! Então, em Atos 28, Paulo já está pregando sobre o reino. Ou seja, em Atos 28, o reino já estava estabelecido, porque Paulo já estava pregando. Olha o texto. O texto fala que pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então o reino já chegou. Então quer dizer que o reino já foi estabelecido em Atos 28. Paulo já está pregando sobre o reino. Vamos voltar um pouquinho mais no livro de Atos. Vamos lá para Atos 19. Vamos voltar então um pouquinho. Em Atos 19, versículo 8, vamos falar de Paulo de novo. Ó. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Espera aí, então Paulo está pregando numa sinagoga por 3 meses acerca do reino de Deus. Ou seja, em Atos 19, o reino de Deus já foi estabelecido, porque Paulo está pregando sobre o reino de Deus. Então, ali, o reino já foi estabelecido. Paulo está pregando sobre o reino. Vamos voltar mais um pouco. Vamos para Atos 14. Em Atos 14, diz assim, ó, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Opa! Então quer dizer que tem pessoas entrando no reino de Deus. Então quer dizer que o reino de Deus já foi estabelecido. Olha, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então tem uma opção de como eu consigo entrar no reino de Deus. O próprio autor está falando aqui para nós. Então o reino de Deus, em Atos 14, já foi estabelecido. E se nós voltarmos ainda mais, olha em Atos 8. A primeira parte aqui é o versículo 1 e embaixo um trecho do versículo 12. Ó, naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ok? Agora pula lá para o versículo 12. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Ou seja, Filipe, ele estava pregando acerca do reino de Deus. Então o reino de Deus já chegou. Filipe está pregando as boas novas do reino de Deus. Então o reino já chegou, já foi estabelecido. Se você for para Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer lá assim, ó, pois ele
nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção. Opa! Então tem pessoas sendo transportadas para o reino do seu Filho, para o reino de Deus? Então, quando Paulo escreveu Colossenses, o reino já foi estabelecido, a igreja já foi estabelecida. Então Paulo está falando do quê? De algo que já aconteceu. De algo no passado. Porque ele está falando sobre o passado. Ele está falando, ó, meus irmãos, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou, nos tirou de um lugar e colocou no outro. Então, Deus fez isso e nos transportou para esse reino eterno, esse reino de Deus, esse reino dos céus. São vários nomes, mas é o reino que ele prometeu edificar. Então é algo que já aconteceu lá atrás, quando Paulo escreveu Colossenses. Algo já tinha acontecido. Então, todos os textos que nós lemos a respeito do reino já existente nos leva por um momento muito importante na história, que é o texto de Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, no ano 33. Nós vimos aqui em Atos 1, Jesus ressurrecto, o reino não chegou. Mas quando a gente vai para Atos 8, que é a passagem mais próxima de Atos 2, já existe, a igreja já está presente, o reino já está presente. E como nós vimos em Colossenses, que foi escrito lá em aproximadamente do ano 62, o reino já está presente, porque Paulo está falando do passado, de algo que já aconteceu. Então todas as informações nos levam para Atos 2, o momento em que a igreja de Cristo e o reino foram estabelecidos. Nesse momento exato. E é o texto que nós vamos analisar, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, se você ainda não fez a sua tarefa, convido você a fazer. Nós vamos analisar a página 42. Nós vamos ler, né, eu peço que você leia o texto de Atos 2, continue fazendo sua tarefa. Leia aí uma, duas vezes o livro, o capítulo de Atos 2 e responda as questões da letra A, da 1 até a 24. Responda essas questões e nós vamos analisar versículo por versículo para entender o momento exato em que o reino de Deus chegou, como nós vimos agora na linha do tempo. Chegou na festa do Pentecostes. Todas as profecias, as promessas que foram feitas lá atrás, a preparação que Jesus fez durante seu ministério, anunciando, o reino está chegando. E depois as últimas instruções para os apóstolos, vão para a cidade, vão para Jerusalém, lá vocês vão ser revestidos de poder. E vocês vão ser revestidos de poder por meio do Espírito Santo. E lá nós vamos ver o momento exato em que a palavra de Deus vai nos dizer que o reino e a igreja foram estabelecidos. Ok? Então, obrigado por acompanhar a aula até o momento. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o fato de o reino de Deus ser estabelecido em Atos 2, e nós vamos analisar Atos 2 na próxima aula com calma. Cada versículo aí que está no seu questionário, nós vamos entender ainda mais o momento exato da chegada do reino de Deus. Então, fique com Deus e até a próxima aula.